Olá novamente, camaradas do primeiro ano do Colégio Prax, professor Daniel Ferreira, para a nossa segunda aula de hoje. Lembra que a gente entrou nas aulas teóricas de movimentos na superfície da Terra e está estudando queda livre. Então, lá no módulo 2 do seu livro, hoje, nessa segunda aula, a gente vai fazer alguns exercícios resolvidos. E ao final dessa aula, ela vai ser disponibilizada ao final, lá pelo portal do colégio, pelo site do colégio, junto com alguns exercícios, mais 4 ou 5 exercícios que eu vou marcar para vocês relacionados novamente movimento dos corpos na superfície da Terra, tá bom? Então vamos à nossa aula. Então são só dois exercícios resolvidos, já que a outra aula foi muito longa, essa aqui vai ser mais curtinha, a gente vai analisar só algumas situações de movimento na superfície da Terra. Então diz assim o primeiro problema. Um vaso de flor cai, isto é, parte de um repouso. Então ele estava na janela, da janela de um apartamento, e gasta 4 segundos para atingir o pátio de um prédio. Então estava lá na janela, depois de 4 segundos ele atinge o solo. Considere que a aceleração da gravidade, sempre que você vê esse Gzinho aqui, significa a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então está dizendo que é para você considerar que a aceleração da gravidade vale 10. E despreze a resistência do ar. Então, letra A, ele diz assim, ó, qual é a altura da janela do apartamento do qual o vaso caiu? Então, a gente vai aplicar a relação número 2. Se você voltar aí no seu livro, você vai ter um conjunto de relações de equação. E a relação número 2 é a equação para a distância no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, deixa eu só lembrar aqui para vocês. Enquanto um objeto cai, pensar nessa calculadora, enquanto um objeto cai, ele está sujeito a uma aceleração, apontando para o centro da Terra, que é essa aceleração da gravidade. Por isso que para calcular a distância, eu vou utilizar a equação do movimento retilíneo uniformemente variado para a distância, que diz que distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. O que acontece? Por que não está aparecendo o termo da velocidade inicial aqui na equação? Porque o vaso, nesse caso aí do problema, estava em repouso inicialmente. Então, qual é a velocidade inicial dele? 0. Então, ele parte do repouso e começa a descer. Por isso que a equação se reduziu. A distância é 1/2 de gt², tá bom? Onde g é a aceleração da gravidade. Então, considerando que V0 é 0, basta você substituir. Quanto que vale g? Vale 10. Quanto que vale tempo? Ele falou que é 4 segundos. Aí vai ficar assim, ó. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10 vai dar quanto? 160. 160 vezes meio é a mesma coisa de dividir 160 por 2. Dá 80. Significa que a janela do apartamento estava a 80 metros. Então, é um prédio bastante alto e isso é até perigoso, né? Então, 80 metros era a altura da janela do apartamento, ok? Para essa mesma situação tem uma letra B. Letra B. Qual é a velocidade do vaso ao atingir o pátio? Então a gente quer descobrir a velocidade final. A gente vai usar a equação da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele não está sendo acelerado pela gravidade enquanto cai. Então você sabe que a equação da velocidade é a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. No caso dos movimentos de queda, né? Se fosse um movimento retilíneo uniforme normalzinho, no lugar desse G seria uma aceleração. De novo, o primeiro termo da equação vai zerar. Por quê? Porque o objeto estava inicialmente em repouso, aí que ele começa a cair, tá bom? Por isso que novamente zerou o primeiro termo da equação. Então a gente vai ficar aqui. A velocidade final vai ser justamente a gravidade, a aceleração da gravidade vezes o tempo que ele gasta. E onde é que estão essas informações? Aqui, ó. A aceleração da gravidade vale 10 e o tempo 4 segundos. Então basta multiplicar 10 vezes 4. 10 metros por segundo ao quadrado vezes 4 segundos. Vai cortar 1 segundo com 1 segundo, vai sobrar justamente a unidade de velocidade, que é metro por segundo. Quando você adquire uma velocidade, você está se deslocando no espaço em metros e no tempo em segundo. É uma taxa de variação sua no espaço e no tempo. Isso que é velocidade. Então 10 vezes 4, 40. Significa que a velocidade, ele vem acelerando, ele vem sujeito a uma aceleração, né? Então significa que a velocidade dele vem aumentando. Quando ele bate no solo,
ele está com a velocidade de 40 metros por segundo. Isso é quase a bala de um calibre baixinho, de 1.22, quase 1.22. É um pouco, a velocidade da bala é um pouco maior, mas essa velocidade aqui é perigosa, certo? Então o vaso atinge o solo com a velocidade de 40 metros por segundo, ok? E essa foi a análise do problema de número 1. Vamos analisar o problema de número 2. Diz assim: um tenista lança uma bola verticalmente para cima. Fica atento, a bola foi lançada para cima. Então, sempre que, no caso do vaso que estava caindo, era tranquilo porque ele caía para baixo e a gravidade também, a aceleração da gravidade também aponta para baixo. Nesse caso, a bola está subindo e lembre-se sempre que a gravidade nunca aponta para cima, a gravidade aponta para o centro do planeta. Então, fica atento quando ele te der essa informação. Um tenista lança uma bola verticalmente para cima com a velocidade inicial de 30 metros por segundo. Ponto. Considere desprezível a resistência do ar e tome a gravidade igual a 10 metros por segundo. Então você vai, de novo, aqui na maioria dos nossos problemas, acho que 100% dos problemas do ensino médio, que tratarem de queda de corpos, a gente vai desconsiderar a resistência do ar. Isso, a resistência do ar, vocês vão mexer para quem for fazer engenharias, quem for fazer física, ou algum ramo de exata que vai precisar fazer mecânica clássica. Lá em mecânica clássica, na universidade, vocês vão considerar a resistência do ar. Aí tem uma matemática mais elaborada, mas aqui por enquanto a gente desconsidera a resistência do ar, tá bom? Então vamos à letra A. Qual é o tempo necessário para a bola atingir a sua altura máxima? Eu quero descobrir quanto tempo ele leva para atingir a altura máxima. Quando é que um objeto atinge a altura máxima? Vou pensar na régua aqui de novo. Suponha que essa régua aqui, use aí sua imaginação, era a bolinha que foi lançada. Ele lançou a bola. Quando é que isso aqui atinge a altura máxima? Quando eu jogo ele para cima. Quando ele vai e para. Quando ele para, qual que é a velocidade final dele? 0. Então é um instante muito pequeno. Ele vai e parou e voltou. Então a altura máxima que o objeto chega é quando a velocidade final dele é 0. Tá bom? Então é isso que a gente vai usar para calcular esse problema. Que é o que está dizendo aqui, ó. Quando a bola atingir o ponto mais alto de sua trajetória, sua velocidade final vale 0. Então a gente tem que escrever a equação da velocidade. Velocidade final é igual à velocidade inicial menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Esse menos aqui, ó, é porque agora o objeto está subindo e a gravidade está contrária ao movimento. Por isso que aqui ficou um menos, tá bom? Por isso que eu falei que ali é importante aquela informação, já que o movimento é para cima, vai ter um sinal de menos. Beleza. Então basta, a gente quer descobrir o tempo. Então o que vai acontecer? Esse V0 vai passar para o outro lado negativo, vai ficar menos V0. O G, menos G vai passar dividindo, vai ficar menos V0 sobre G. Menos dividido por menos dá mais, então você vai ficar com V0 dividido por G, vai te dar o tempo. V0 valia 30, então vai ser 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 é 3. Significa que após 3 segundos que essa bola foi lançada para cima, ela parou e atingiu a altura máxima. Aí ela começa a voltar, tá bom? Letra B. Determine a altura máxima alcançada pela bola. A altura máxima é a equação da distância, tá bom? Como é que você vai descobrir a altura máxima? Usando esse tempo que você acabou de obter. Você não descobriu que o tempo para ele atingir a altura máxima é de 3 segundos aqui no problema da letra A? Então, depois de 3 segundos ele atinge a altura máxima. Basta substituir isso na equação da posição. Então, ele atingirá a altura máxima num tempo de 3 segundos. Então, aplique a relação número 2 lá do seu livro, que é justamente a relação da distância, que diz que distância é a velocidade inicial vezes tempo, menos, porque o objeto está subindo, é por isso que está menos aqui, 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. O que acontece? Nesse caso, tem velocidade inicial? Tem velocidade inicial, que é 30 metros por segundo, que é a velocidade que o tenista dá para a bola, para ela começar a subir. Então, você vai substituir 30 metros por segundo vezes 3 segundos, que está aqui, menos 1/2 de G, quanto vale G? 10. 10 vezes o tempo ao quadrado. Então, o tempo é 3. Vamos resolver passo a passo. Vai ficar assim, ó. 30 vezes 10. 3, né? 30 vezes 3. Dá quanto? Vai dar 3 vezes 3, 9, 90. Então, esse primeiro termo vai dar 90, menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90.
90 dividido por 2, 45. Então, 90 menos 45, 45 metros. Então, como eu peguei o print lá do livro de vocês, ele não faz passo a passo, mas se você quiser, é bom que você abra essa equação. Substitui o V0 que vale 30, o tempo que vale 3 segundos, menos 1 meio vezes 10, vezes o tempo ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vai ficar 9, 9 vezes 10, 90, 90 dividido, ou 90 vezes meio, que é a mesma coisa de dividir 90 por 2, dá 45. E esse termo dá 90. Então, 90 menos 45, 45 metros. Então, ele vai atingir a altura máxima que ele atinge é de 45 metros, tá bom? Ele conseguiu jogar bem alto. Em 3 segundos ele atinge. Então, significa que essa velocidade que ele submeteu a bola foi muito boa, certo? Porque ele subiu 45 metros. Letra C, diz assim. Qual é a velocidade da bola ao retornar ao ponto de partida? Então, qual que é a velocidade da bola ao ela atingir o solo? Então, para calcular essa velocidade final, a gente pode, como eu não sei inicialmente o tempo que ela leva para voltar, eu vou explicar o lance do tempo, salvo engano, no próximo problema, a gente usa a equação de Torricelli, bom, que é a terceira equação lá das nossas relações. Então, diz assim, ó, ao descer, a bola parte do ponto mais alto da trajetória, certo? E percorre a mesma distância que ele subiu. Então, a gente vai utilizar a equação número 3, que é a equação de Torricelli, só que na qual a velocidade inicial era zero, tá bom? Então, sendo a velocidade inicial zero, sobra. Lembra que agora a bola está voltando. Como ela está voltando, aqui passa a ser positivo novamente. Porque assim, a equação de Torricelli é assim, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes g vezes d. Então, como o v0 é zero, ele sumiu aqui da equação e aqui ficou mais porque o objeto está descendo e a gravidade também aponta para baixo. Então, basta você substituir. Qual que é a gravidade 10 e a distância percorrida por ele você encontrou no outro problema, 45. Então, é 45 vezes 10. Então, 45 vezes 10 vai dar 450 vezes 2. É isso? Vamos fazendo passo a passo. Então, a distância percorrida foi 45, vezes a gravidade que vale 10, 450, vezes 2, da equação 900. Aí o que rola? Não tem um quadrado aqui, qual que é o inverso da potência? A raiz. Então você tem que tirar a raiz de 900. A raiz de 900 é justamente 30 metros por segundo, tá bom? Então você vai substituir esses valores e tirar a raiz, porque você quer encontrar V e não V quadrado. Então passa o inverso da potência a raiz, vai dar 30 metros por segundo. Essa é a velocidade com a qual o objeto atinge o solo. Tá bom? Letra D. Quanto tempo gasta a bola durante a descida? Aí aqui você vai ter uma conclusão interessante. A solução desse item pode ser obtida empregando-se a relação número 1, tomando a velocidade inicial igual a zero. Tá bom? Da relação número 1, a gente tem a equação da velocidade, que velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Como a velocidade final na subida é zero, você vai ficar com... descida pode ser obtido usando a relação número 1. A velocidade inicial que é zero, perdão. Então você vai ficar com V, que é igual a GT, só que eu quero encontrar o tempo que ela levou para subir, certo? Então basta... descida, perdão. Então, na descida, que a velocidade inicial enquanto desce é zero, porque ele para e volta, certo? Então, você vai ter que isolar na equação da velocidade. De novo, velocidade é igual a velocidade final mais g vezes t. Então, se eu tiro o v0, eu vou ficar com v igual a gt, certo? Eu quero encontrar o t. Então, basta eu passar o g dividindo a velocidade. A velocidade eu sei que é 30. 30 dividido por 10 é 3. Então, significa que ele leva 3 segundos para descer, tá bom? Que é justamente o tempo de subida. Isso é interessante. Então, ó, quanto tempo gasta a bola para voltar ao piso da quadra, desde o seu instante de lançamento? Então, você precisa do tempo de subida e do tempo de descida. Isso já foi calculado. O tempo de subida a gente calculou lá no primeiro problema, salvo engano. Subiu que a bola leva 3 segundos para atingir a altura máxima. E o tempo de descida a gente calculou aqui na letra D, que é também 3 segundos. 3 mais 3, 6. Então, um detalhe interessante que eu coloco aqui como observação é
Se você desprezar a resistência do ar, o tempo de subida de um corpo é sempre igual ao tempo de descida. Nunca se esqueça disso. Na maioria dos nossos problemas, talvez 90 e tantos por cento, a gente vai desconsiderar a resistência do ar. E sempre que te pedir tempo de subida e descida, esses tempos serão iguais. Significa que o tempo que o objeto leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. Tudo bem? E a gente encerra por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Serão marcados exercícios referentes a essa aula. Bons estudos e, mais uma vez, fiquem em casa. Até a próxima.